Carol, sobre o que a gente vai falar hoje? A queda. Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui agora com a nossa convidada novamente, Christmas Carol Doctor. Vamos falar sobre a queda do homem. A queda foi um episódio singular e crucial e o exemplo negativo dentro das escrituras, onde Eva ela foi persuadida pela serpente, ou seja, Satanás, a comer do fruto indevido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comer, ela também oferece ao seu marido, que come, e ambos agora perdem a dependência e a conexão que tinham com Deus. Não somente isso, como também a partir daí, começaram a reproduzir uma natureza que difere da natureza que Deus tinha criado para eles. Uma natureza pecadora. O pecado, então, entra no mundo através da transgressão de Adão. O foco desse episódio não é falar sobre o pecado, e sim, das nossas consequências, né? No caso, que eles tiveram por conta de todos os pecados. Isso. Vamos lá então. O homem foi criado por Deus para ser a coroa da criação e ter um relacionamento com o Criador. A Bíblia enfatiza que o próprio Deus vinha todos os dias se relacionar com o homem na viração do dia. E qual era o intuito com isso? Que o homem fosse dependente. Deus cuidava dele como um pai. No Jardim do Éden foi colocada uma árvore no meio, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele disse que eles poderiam comer o fruto de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e alertou que a consequência da desobediência resultaria em morte. Deus não coloca nenhuma proteção na árvore, nada de anjos guardando o fruto do homem, impedindo que ele comesse. Deus não criou marionetes, mas um homem com um livre-arbítrio que poderia decidir sobre suas ações. Entendendo isto, num belo dia vem a serpente, distorce as palavras de Deus e afirma que era uma mentira de Deus, que eles não morreriam, que o fruto tornaria eles iguais a Deus. Adão e Eva cedem à tentação e comem deste fruto. Porém, isso não resultou na morte física imediata deles. Os seus olhos se abrem e agora eles começam a discernir o bem e o mal. Então quer dizer que a serpente tinha razão? Não, pois a morte que eles teriam não era uma morte física. Pois quando a Bíblia fala de morte física, ela diz, do pó viemos, ao pó voltaremos, Gênesis 3,18. Ou seja, os dias do homem seriam contados, eles voltariam para o pó da terra. Ali Deus determinou o ciclo da vida, o envelhecimento, resultando na morte física do ser humano. Quando Deus disse que eles morreriam no dia em que comessem do fruto, portanto, não era uma morte física como um fim de existência, porque certa feita Jesus disse, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para eles todos vivem, Lucas 20:38. Se todos os que voltam ao pó vivem para Deus, então a consequência da morte não iria afetar a esfera física, mas uma outra esfera do ser humano, a esfera espiritual. A morte de Adão afetou o seu espírito, pois quando Deus pergunta sobre o casal, em Gênesis 3:9, ele sabia onde eles estavam fisicamente, mesmo Adão se escondendo com medo, depois de sua desobediência, né? A pergunta que Deus tem mais o sentido de onde você está espiritualmente, Adão? Isto é, o que achamos da separação espiritual? Pois o espírito de Adão não estava mais conectado com Deus. Além disso, eles tiveram punições mais pesadas. Por exemplo, antes tinham a provisão de Deus para comer. Agora, pelo suor, teriam que trabalhar, arar a terra, amaldiçoada. E a mulher teria dores de parto ao dar à luz. E por isso também foram expulsos do lindo jardim que Deus havia preparado para eles habitarem no paraíso de Deus. E é isso que a gente vê, né, dentro desse episódio da queda, que Deus ele não vai dar uma ordem onde ele vai proteger aquela árvore do fruto, né? Ele vai simplesmente recomendar para eles, falar assim, ó gente, tem essa árvore no jardim, vocês podem comer de tudo que tiver aqui, de tudo. Mas dessa árvore, gente, não comam. Por quê? Porque no dia que vocês comerem, né, Alan, vocês serão mortos. Exatamente. Foi uma ordem explícita de Deus falando assim, ó, não é para comer. Só que se você comer, vai resultar em morte. Deus ele não cria marionetes para fazerem exatamente aquilo que ele falou sem pensar, somente faça. Ele não criou isso. Ele criou pessoas com livre-arbítrio. Você pode ou não fazer a vontade de Deus, mas saiba
que não fazer a vontade de Deus implica em consequências. E é isso que a gente vê, né, Carol? A questão da serpente. A serpente, ela pega e distorce uma verdade que Deus tinha falado, de uma recomendação, e ela simplesmente leva para um outro âmbito, dizendo que, não é bem assim que igual Deus falou para vocês. Não, como? Porque o fruto é bom. Vocês vão comer, vocês não vão morrer. Não, pelo contrário, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão saber discernir o que é bom e o que é mal, né? É verdade, com certeza. E quantas vezes, né, a serpente nos nossos dias de hoje não faz isso com a gente, né? Não precisa aparecer em forma de serpente. Pode ser ali um site que você não deveria entrar, mas você quer ver, e daí a curiosidade te faz entrar naquele site que você não deveria. Ou então comer além daquilo que você deveria. Usar uma roupa que você não deveria, mas que alguém falou que tá na moda, tá legal. Usar uma maquiagem extravagante para parecer que você é muito maravilhosa. Lembra do episódio da lascívia que a gente falou? Então, é bem por aí. A serpente está em vários lugares, nas séries, nos vídeos, em qualquer coisa que a gente faça nos dias de hoje. E para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Qual voz você tem ouvido? A voz de Deus ou a voz da serpente? É isso que a gente queria trazer para vocês. Que Deus vos abençoe. E tamo junto. Até depois do fim.